universal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a ficarmos de pé para juntos orarmos. Assim oremos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos ao Deus por mais esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, ó Pai. Te entrego cada vida que aqui está, cada família representada, Senhor, que o Senhor vai trabalhando, vai fazendo a tua vontade em cada lar, Senhor. Coloco cada vida que está a caminho, que o Senhor traga paz, livre do mal. As que aqui não poderão chegar, Senhor, o Senhor conhece a cada um, que o Senhor vai dando saúde, se for por saúde. Se for espiritual, que o Senhor vai animando, Senhor, o coração. E o Senhor vai tirando aquilo que não te agrada, que tem desanimado, Senhor, os teus servos, ó Pai. Senhor, te agradecemos por esse dia, entregamos esse culto em tuas mãos. Fala conosco, faz a tua vontade aqui nessa noite, Pai. Já coloca em tuas mãos, Senhor, cada ministério que chegará aqui à frente. Coloca a vida do nosso pastor, Senhor, usa conforme a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Já coloca essa semana em tuas mãos. Consagro cada dia dela a ti, ó Pai. Que seja sempre feita a tua vontade. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, em cada amanhecer, em cada anoitecer da nossa vida, ó Deus. Já te agradeço, entrego todos em tuas mãos. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 160 do nosso cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo
Amém. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor com 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos todos com alegria neste grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Os remidos fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus, né? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, a partir do 16 até o 18. Amém? Que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Glória a Deus, né? Agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui, né?
Sou grata ao Senhor por todo o dia que Ele tem nos concedido. Amém. As crianças estão com a oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bate no coração um vazio tão grande, mas sendo preencher em tua presença. Ouço tua voz me chamando, meu filho vem me buscar. Faz os meus pés como da costa pra te encontrar. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde preencher em tua presença. Ouço tua voz me chamando, meu filho vem me buscar. Faz os meus pés como da costa pra te encontrar. Ó Deus, tu és o meu prazer. Vou correndo pra em ti me acolher. Ó Deus, minha alegria te amar, te conhecer, ser amigo teu. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde preencher em tua presença. Ouço tua voz me chamar, filho, vem me buscar. Filho, vem me buscar. Faz os meus pés como da costa pra te encontrar. Ó Deus, tu és o meu prazer. Vou correndo pra em ti me acolher. Ó Deus, minha alegria te amar, te conhecer, ser amigo teu. Ó Deus, tu és o meu prazer. Vou correndo pra em ti me acolher. Ó Deus, minha alegria te amar, Senhor, te conhecer, ser amigo teu. Te conhecer, ser amigo teu. Ouço tua voz me chamando, filho, filho, você sabe de meus pés como da costa pra te encontrar. Amém. Glória a Deus, né? O Ministério Feminino está com a oportunidade.
Saudamos a igreja do Pai do Senhor. Vou deixar aqui em Salmos 9, o primeiro e o segundo, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Nós vamos cantar o cantor cristão, 449. Ousados, proclamai. Vamos querer ajuda aí, dizer aí. Irmão Edson, Antes da gente louvar, eu quero agradecer a Deus, né? Porque eu e Raquel, a gente viajou hoje, já vamos fazer a prova, último domingo, né? Do FCSA, como dizem. A gente passa o dia todo lá e os pais ficam lá esperando e nós já só saímos 5h30 da tarde. Pô, eu disse, já tem que estar aqui, mas graças a Deus a gente chegou, percorrer, tomar banho e estar aqui, né? Para o glória do nome do Senhor. E agradeço a Deus pela viagem de paz. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras, o amor do eterno Pai, e para salvar rebeldes seu filho oferecer, o qual sofreu a morte para resgatar o rei. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertar.
glória a Deus, né? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade que me concede estar aqui e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém?
Cuidas das mãos e
damos graças ao Senhor por sua bondade, graças porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado dos nossos, a gente às vezes nem está vendo, nem percebe, Ele cuidando. E pior ainda, aquilo que nós falamos no domingo passado. Porque às vezes nós nem somos agradecidos a Ele. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 1, que é o texto que a gente está meditando nesse domingo já. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o 15, versículo 15 ao 19. Sagrado, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar por um pedido de oração por Maria de Fátima. Orar também agradecendo a Deus, ao lado da nossa irmã Zeli, também está em casa, as suas cirurgias que foi necessário, mas está em casa, graças a Deus. A semana passou por revisão, então está em casa. Então, oremos pela restauração do Eduardo, oremos principalmente como nós orávamos antes. Oremos para que a vida esteja alinhada à vontade de Deus, à proposta de Deus, né? Isso é que é importante. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome para sempre, Senhor. Assim como declara a Tua palavra, Senhor, que Jesus, Ele é o primogênito, Ele tem a primazia. E nessa noite, Senhor, o que fizermos aqui nesse culto, o que cantarmos, o que falarmos, seja realmente, Senhor, dando a Ele aquilo que lhe é de direito, a primazia, o primeiro lugar, Senhor. Pai amado, te agradecemos por estar aqui, te agradecemos porque sabemos, Senhor, que mesmo que tenhamos tomado decisões, mesmo que tenhamos imaginado, mesmo que tenhamos planejado estar aqui hoje à noite, mas a Tua palavra diz que o Senhor é quem executa. As coisas acontecem por causa do Senhor e para o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua preciosa palavra. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nos deleitar nessa palavra, sermos encharcados pela palavra e pelo Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor realmente esteja, Senhor, no seu lugar primeiro em nossas vidas. Queremos orar, ó Deus, pela vida de Maria de Fátima. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas.
ser com ela, ser com a sua vida, ser com o seu lar, Senhor. Manifesta o teu poder. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de Eduardo, por ele estar em casa, estar de alta, estar se recuperando. Que o Senhor seja com ele nessa sua recuperação e que o Senhor faça, em nome de Jesus, que a sua vida esteja alinhada ao teu propósito. Deus amado, além de te agradecer por estarmos diante do texto sagrado, Deus, da tua palavra, queremos orar em nome de Jesus por tua misericórdia, que fale ainda conosco através da tua palavra. Amém. Amém. Irmãos, nós estivemos meditando no domingo passado nesse texto de Colossenses 1, como Deus usa o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo é direcionado e se dirige àquele povo, àquela igreja, para dizer para eles que deveriam ser agradecidos. Por quê? Porque o Senhor os libertou do império das trevas. E não somente os libertou do império das trevas, mas os transportou para o reino do Filho do seu amor, os santos na luz. Hoje, o texto que a gente leu, essa parte do capítulo 1, versículos 15 por diante, Paulo faz questão aqui de mencionar ou de frisar que Jesus, ele é a primazia. Jesus, ele é o primogênito, e ele faz isso de forma tão maravilhosa. Ele descreve isso, porque ele fala de Jesus como aquele que deve ter a primazia por causa, aí ele coloca primeiro, pela razão daquilo que ele é diante do Pai, daquilo que ele é diante do universo, daquilo que ele é diante da igreja do Senhor. Ele começa o versículo 15 dizendo que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele vai continuar falando, versículo 16: pois dele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. E ele destaca nos céus, sobre a terra, e ele vai dizer ainda mais, para que não reste nenhuma dúvida, ele vai dizer assim: as visíveis, as invisíveis, potestades, poderes ocultos, principados, reinos, seja lá o que for, tudo foi criado por meio dele. E ele termina o versículo 16 dizendo: e para ele. Para ele. E ele vai dizer, versículo 17: ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas, ou tudo subsiste. Não tem coisa que a gente lê na Bíblia e a gente não faz ideia da dimensão do que está escrito no texto sagrado. A gente às vezes nem imagina o quão forte, o quão precioso, o quão profundo é a palavra que nós estamos lendo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre todas as coisas. O primogênito de todos entre mortos. Até que os mortos viram primogênito, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Outro texto vai dizer a preeminência. Para a gente entender,
tem a preeminência, ou a primazia. O que quer dizer a palavra preeminência, primazia? Fala da qualidade daquilo que ocupa um lugar mais elevado, um lugar acima dos demais, ocupa um lugar de excelência. Para você entender, na nossa linguagem, ele tem vantagem acima de todos, acima de tudo a vantagem é dele. Ele é distinto, ele tem uma distinção, diferente de tudo, de todos, principalmente no significado bíblico. Preeminência ou primazia quer dizer primeiro lugar, autoridade suprema, superioridade em excelência. E aí a gente fica imaginando aqui como é o nosso comportamento, como é a nossa atitude como crentes, declarando que esse Jesus é Senhor da nossa vida. Como é que nos comportamos quando saímos desse ambiente de culto, dessa reunião com todo mundo, que a gente canta, por favor, repreender fé. A gente aqui canta tudo empolgado. Amanhã, quando as guerras se levantam, quando as lutas vêm, como é que a gente encara elas? O espírito rompendo em fé, com a gente abalado. O que é que acontece com a gente? Como é que a gente se comporta? A gente que tem esse Jesus, que diante dessa ideia que a gente falou de preeminência, ele tem uma perfeição inquestionável. Se você encontra, estou falando de religião, só estou citando, mas se você se conversa com o testemunho de Jeová, ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele não é Deus. É só falar com o pastor Moisés, o olho da verdade, que ele vai dizer que Jesus não é Deus. Ele é assim que a pessoa da verdade. Ele é o Filho, mas ele não é Deus. Porque Deus é Deus e Jesus é o Filho e o Filho não é Deus. O pastor Moisés, o olho da verdade, que até foi cancelado o exílio dele, algumas igrejas. Depois ele não é cancela, não, mas algumas igrejas até cancelaram por causa dessa postura dele, dessa ideia dele. Mas é inquestionável, na Bíblia é inquestionável. Embora Testemunho de Jeová ou qualquer religião diga que ele é o Filho de Deus, o Espírita diz que ele é o Espírito excelente, o Espírito de luz, o Emmanuel. E até por coincidência, o Espírito guia de Chico Xavier era o Emmanuel, que fazia Chico Xavier psicografar. O nome dele é Emmanuel. Que ideia! Mas mesmo assim, Jesus sendo tão bom, para alguns ele é apenas uma pessoa maravilhosa, que Deus criou esse mundo. Mas diante da palavra sagrada, diante da Bíblia, Jesus, ele é, a sua perfeição é inquestionável. Não tem como se questionar. As pessoas querem dizer que ele é um homem, que ele é mortal porque ele morreu na cruz, mas não tem como questionar a vida perfeita que esse homem teve, que Jesus teve. E talvez isso vai ter que obrigar algumas pessoas a terem que declarar que só um ser divino e superior poderia ter uma vida tão perfeita como Jesus a teve. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com Moisés, que Paulo nesse texto, olha, Moisés me deu deixar. Mas Paulo nesse texto diz que Jesus, ele tem a primazia, ou tem a preeminência, primeiro, naquilo que se refere ao Pai. Depois, naquilo que se refere ao universo, à criação, ou tudo que foi criado. E depois, naquilo que se refere à igreja.
quando a gente lê o texto no que se refere ao Pai, o versículo 15 começa dizendo assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu. Mas nele, em Jesus, Deus se faz ser percebido, ser enxergado. Por isso que ele seria chamado de Emanuel quando o anjo anuncia o nome, porque a tradução do Emanuel é Deus conosco. Ninguém nunca viu a Deus, mas agora Ele está entre nós. Agora Ele está aqui, agora Ele está presente. No Antigo Testamento, para dizer que o Senhor está presente, se declarava Jeová Shammah. O Senhor está presente. Agora, toda vez que a gente olha e diz Jesus Cristo, nós estamos falando com Deus presente. Em Cristo Jesus, Deus, o Deus invisível, se torna visível. Jesus, Ele é a manifestação, Ele é a revelação do Pai. Filipe, uma certa vez, disse para Jesus: Senhor, a gente queria ver o Pai, mostra para a gente o meu Pai. E Jesus disse assim para ele: eu estou há tanto tempo convosco, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam, vocês ainda me dizem assim: mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Você já viu o Pai, você tem o Pai, porque Jesus traz a imagem do Pai aos olhos dos homens. Então, em Jesus Cristo, Deus, Ele revela a si mesmo. Deus, em Jesus, Ele se revela. E Paulo não somente diz isso aqui, ele não somente vai citar isso aqui. Por exemplo, quando ele diz no versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, toda a divindade, tudo aquilo que é do Pai, tudo aquilo que envolve o Pai aprovou que residisse nele, em Jesus. Eu não tenho como anular isso, eu não tenho como retirar isso, a não ser que eu pegue e rasgue páginas da Bíblia para não ler, apenas para não ler. Mas eu não posso anular aquilo que no coração do Pai já foi desejado. O desejo do Pai era essa, a vontade do Pai era essa, o querer do Pai era esse. Que no Filho dele residisse toda a sua plenitude, que em Jesus estivesse toda a sua plenitude. No capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, a divindade está nele, completa, plena, corporalmente habita em Jesus toda a plenitude da divindade, porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude do Pai, toda a plenitude de Deus. Agora imagina que você hoje à noite está adorando a Cristo Jesus, que você hoje canta louvor e está adorando ao Senhor Jesus. Enquanto você celebra, enquanto você o glorifica, enquanto você o enaltece, enquanto você declara a sua divindade, você está exaltando, você está glorificando aquele que é plenamente Deus. O Deus pleno, a divindade plena, você está adorando nessa noite, você está declarando nessa noite, você está servindo nessa noite. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todos os homens.
parar para acreditar que eu sou dele e amanhã eu não sou mais dele. Que ele me comprou e pagou o preço e amanhã alguém vai e anula isso. Ele pagou o preço. A Bíblia diz que a cédula que constava contra nós, ele anulou, ele rasgou, ele a desfez lá na cruz. Cristo pagou o preço e nos entrega ao Pai. Chega ao Pai e diz: aqui está aqui, Pai, o que eu comprei com o meu precioso sangue. Era teu e volta para ti. Tu fizestes, tu criastes e é teu, porque foi comprado agora, porque o preço foi pago e não há como anular isso. Isso expressa o quanto nós somos amados de Deus, o quanto Deus nos ama. Então, a gente conclui o seguinte: que nenhum conhecimento de Deus, nenhum conhecimento acerca de Deus, nenhuma fé em Deus fora de Jesus vai ser suficiente para nós. Só através de Jesus Cristo. Todos aqueles que querem reduzir Jesus ao nível do homem, ao nível de um profeta. E se falarmos de Deus, nós vamos falar de um homem que está acima de todo homem, de um profeta acima de todos os profetas. Mas mesmo que a gente queira reduzir Jesus ao nível de um homem, simples homem, ou de um profeta, por mais consagrado, por mais dedicado, e por mais que o ministério desse profeta tenha sido extenso, tenha alcançado o grande desenvolver, mesmo assim nós estaremos perdendo a real, a verdadeira ideia acerca do Deus eterno, porque Jesus é Deus. Então, nós estamos diante de Jesus, que tem a primazia, que tem a preeminência. Por quê? Porque nele, em Jesus, está toda a plenitude da divindade. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Os discípulos tiveram o privilégio de caminhar com ele. Aí você vai dizer: pastor, e a gente que não caminha com Jesus como discípulos? E a gente que não sentou para comer como discípulos? E aí a Bíblia diz assim, que nós temos um consolo, até mesmo nos sofrimentos. Porque quando nós sofremos, nós somos colocados no nível de todos aqueles que são amados de Deus e que um dia desfrutarão do gozo eterno com o Senhor. Aqueles que sofrem hoje com Cristo, a Bíblia diz que também com Ele se regozijarão um dia, diz a palavra do Senhor. Mas Paulo vai dizer ainda que além desse Jesus, ele ser a imagem do Deus invisível, ele vai dizer uma outra coisa nesse versículo 15, que ele é o primogênito de toda a criação. Todo mundo aqui se estuda como primogênito, né? Primogênito é o primeiro, é o filho mais velho, não é isso? Não é? Ou não? Agora, você lembra da história do filho pródigo? Lucas 15. O filho pródigo que estava lá brigando com o pai, dizendo: eu quero a parte da herança que me pertence. O filho pródigo foi o filho mais novo, não foi isso? Foi o caçula. Nós falamos aqui a semana passada, quando Paulo diz no versículo 13 aqui de Colossenses, quando Paulo diz: ele nos libertou do império do reino das trevas, assim, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está falando de coisas que a gente não viveu. Paulo viveu num período em
era normal, era comum a escravidão. É quando ele fala de libertação, Paulo sabe do que está falando. Paulo realmente tem vivência com aquela realidade. Agora, quando Paulo diz aqui que ele é o primogênito, ele é o primogênito de toda a criação. Paulo sabe o que é o primogênito dos seus dias. Porque para nós, primogênito é o filho mais velho. Talvez foi o filho mais planejado, mais desejado, e o que criou talvez mais expectativa. Eu estou dizendo que pode ser, estou dizendo que é. Mas nos nossos dias, talvez tenha alguma visão em relação ao filho mais. Primeiro filho assim. Mas o filho primogênito, o filho mais velho, lá nos dias de Paulo, era mais do que o primeiro filho. Tinha mais significado que isso. Quando o filho pródigo retorna e o pai manda matar o bezerro cevado e começa a festa, e o filho mais velho vai chegando em casa e vê todo aquele burburinho, todo aquele barulho, e ele diz: o que está acontecendo? E o servo diz: aquele teu irmão que foi embora, que queria ir embora, voltou, e teu pai mandou matar o bezerro, aquele bezerro bonitinho, matou para ele. Peraí, mas fez o quê? Matou o bezerro. Não é não nessa casa não. Chamou lá fora e não entrou. Que cara ruim, que irmão ruim, irmão. Que filho desnaturado, irmão desnaturado. Ele não quis entrar, o irmão estava perdido e foi achado. Foi morto e reviveu, né? Essa ideia que a gente lê no texto. Mas aquele filho mais velho tem algumas razões, não. Primeiro, porque o filho mais novo pediu a parte da herança do filho. A herança não se parte com o pai vivo. Se espera morrer. O filho: eu quero a parte da herança com o pai vivo, ele brigando. Eu quero a parte da herança e vou embora, pai. Não vou nem ficar aqui. Pegou a parte da herança e desbandou, foi embora. Mas uma outra coisa: o filho mais velho, para você ter uma ideia, nesse tempo, o pai morria, não se dividia a herança com 2, 3 filhos, não se dividia a herança com os filhos. Não tinha essa história, os herdeiros, cada um vai pegar a sua parte. Não tinha herança para filhos. Não. Quando morria, o filho mais velho administrava o que ficou do pai. O filho mais velho era quem mandava. O filho mais velho era quem ia tomar conta de tudo. O outro ia comer, o outro ia ser sustentado, o outro ia trabalhar junto, mas quem administrava era o filho mais velho. Então, quando a gente lê aqui em Colossenses, Paulo dizendo assim: ele é o primogênito de toda a criação. Paulo está dizendo: ele é o primeiro de toda a criação. Ou ele é o mais velho de toda a criação. Paulo está dizendo: ele é quem tem a autoridade em toda a criação. Ele tem o domínio, ele tem o poder sobre toda a criação. O Pai deu a ele autoridade sobre toda a criação. O Pai deu autoridade a ele sobre todo o universo. E aí, para aumentar a confusão, tem gente que não só apenas diz que Jesus ele é humano, que tenta humanizar Jesus e tirar dele a divindade, que aí faz um outro problema. Que quando lê esse versículo dizendo ele é o primogênito de toda a criação, e pronto, ele é o primeiro da criação, então ele é o primeiro a ser criado. Ele é o primeiro que foi criado. Qual a confusão armada? Ele é o primeiro primogênito da criação, então ele foi o primeiro a ser criado. E aqui primogênito não tem significado de que ele é o primeiro ou ele é o mais velho, mas ele tem a primazia, ele tem a autoridade. E aí ele vai explicar isso, porque assim como nós não podemos conhecer a Deus, não tem como conhecer a Deus sem Cristo. Da mesma maneira, a criação não existiria sem Cristo. Não existe criação sem Cristo. Não há possibilidade de nada sem Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação.
seja, o filho tem todos os direitos pertencentes a um primogênito. Ele governa, ele manda, ele determina. Então eu sei, nessa noite, que Ele está cuidando de mim, enquanto eu estou pregando a sua palavra. Mas eu sei que quando eu estiver dormindo, morto, sem perceber nada, Ele estará cuidando da minha vida. E mesmo quando as coisas não estiverem dando certo em minha casa, em minha família, em meu trabalho, Ele estará cuidando de mim, porque Ele tem toda a autoridade. É a posição que Ele ocupa. Ele é o primogênito. Ele é soberano sobre a criação. Ele cuida de tudo. E esse título primogênito não significa somente aquele que nasceu primeiro, mas é aquele que é o herdeiro realmente de todas as coisas. A quem pertence toda a autoridade. Cristo não é o primeiro no tempo. Cristo não é o primeiro diante de tudo que foi da criação, diante da existência. Cristo não é o primeiro diante de tudo isso. Ele é o primeiro em autoridade. O Salmo 89, versículo 27, o Senhor diz assim: eu darei a Ele autoridade acima, darei a Ele autoridade de rei acima de todos os reis da terra. Ele é rei acima de todos. Ele governa acima de todos. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Senhor do universo. Eu já contei aqui na igreja que algumas coisas me assustavam desde quando criança, né? Algumas coisas que eu passei dia chorando. Lembro dessa história? Eu comecei a pensar como é que seria a minha vida se minha mãe morresse ou sem minha mãe. Eu passei um dia numa melancolia lá no canto da parede. E minha mãe, o que é que tu tem? Você sabe, né? Eu já falei isso aqui. Penso numa psicóloga, era mãe naquela época, eu nem sabia resolver. Não tinha menino calado que ela não tirasse, que quisesse ter. Não tinha segredo. Ela com uma caneta ficava pendurada lá na porta da cozinha, assim, ó. Na porta da cozinha, quando ela ia pegar aquela coisinha fininha aquela correinhazinha da cela do cavalo. E ela viu aquilo, ela falava até o que não tinha feito. Curou tanta doença aqui. É que tu tem isso, não. Meu coração, vou ficar assim, não vou correr, essa de mim, não vou viver mais. Quando ela pegou a correia, tirou o pedinho, você vai falar ou não vai? Aí eu teve que chorar, eu estava pensando agora, se ela morresse, seria eu vou morrer agora. No ciclo não apanhei. Não apanhei porque ele demorei muito para falar, senão tinha apanhado, tinha falado apanhando, né? Mas tinha algumas coisas que eu ouvia, eu lembro dessa cena assim, porque a gente fazia muito, ia para casa de farinha, fazer farinha, levava mandioca e eu lembro de cenas seguidas. Não sei o que contar nesses ambientes. É muito contador de história, né? Porque tem pessoas de mais idade, pessoas mais jovens, e eu me vi lá no meio escutando as histórias. E eles falando, o primeiro século acabou com água. Primeiro século, né? Essa história, e tem até um hino. Primeiro século acabou com água. O dilúvio acabou. Mas agora não vai acabar com água, não. Aí o fogo. E quando esse fogo vir, o fogo vai vir queimando tudo. Eu, como era possível, conheci que era muito fogo. Porque nessa época de linguagem, quando eu via aquele fogo da cana, aquela labareda vindo, eu imaginava. Quando o mundo estiver pegando fogo, vai ser assim, e não vai ter quando correr, porque feito de novo, vai todo mundo morrer torrado. Como é que vai ser? E eu imaginava como é que ia ser o fim do mundo, o fogo vindo, e eu correndo, e o fogo ia me queimar, porque eu não conhecia a fé, eu não conhecia o Evangelho.
fez herdeiro com os santos. Aí agora, pode ir fogo. Não bastasse essa história do fogo, tinha uma história que se soltasse a bomba atômica, acabava tudo. E aí, quando eu comecei a ler livros da Bíblia, eu comecei a ver sobre a obra missionária da JMM, né? Muitas missões mundiais, missões batistas, todo mundo. Aí eu fui ver aqueles países da Bielorrússia, onde teve essa questão de usinas que explodiram e bombas soltadas lá. E eu assinante, recebi aquela fita cassete, recebi a revista e eu vi a história de um casal de missionários que foram para lá e que entraram lá para pregar o evangelho num país proibido, e a mulher adquiriu doenças, perdeu o filho, mas estavam lá por amor ao evangelho, pregando a palavra de Deus. E além de mostrar situações de vida lá, de crianças que nasciam faltando membros, parte do corpo, em consequência das bombas. Aí hoje eu digo para você o seguinte: hoje eu não tenho mais ideia de como é que vai vir o fogo, hoje eu não tenho mais ideia do que é a bomba atômica, do que é bomba nenhuma, do que é guerra nenhuma. Sabe por quê? Porque ninguém vai destruir esse mundo. Ninguém vai acabar esse mundo. Ah, queimado vai vir, vai não ser queimado, um vai defender, né? Outro vai defender do lado, outro ser de outro, cada um vai brigar por isso, fazer sua politicagem, porque estão desmatando ali, queimando ali, essa coisa vai ter sempre. Bomba vai ter, guerra vai ter, mas o mundo não vai se acabar com bomba nenhuma. Porque quem criou é quem tem o poder sobre esse mundo. Jesus, ele é o primogênito, ele tem autoridade. É Ele quem vai dar a palavra final a este universo. É Ele quem vai dar a palavra final a este mundo. O tempo pertence a Ele, o poder pertence a Ele. Ele é o Senhor do universo. Tudo que foi criado por Ele. E nada do que foi feito, João diz, sem Ele se fez, lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Tudo foi feito por Ele. E mais ainda, não somente por meio dele, mas para ele. E lá em Romanos 16 diz: glória, pois, a ele. Ele seja glorificado, porque os homens podem tremer e tremer, mas ele é o Senhor do universo. E eu sei que ele cuida não somente desse momento, mas ele cuidará em todo o tempo de mim, de você, da minha vida, da sua vida. Ele não perde o controle. Nele tudo subsiste. Todas as coisas. Tudo, qualquer que coisa que você imaginar, não pode viver aquém dele, não pode viver sem ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque ele não somente criou todas as coisas, mas ele é quem dá subsistência a todas as coisas. Ou seja, ele criou esse mundo e ele administra ele. Ele me fez ser gerado no ventre de uma mulher, mas ele administrou a minha vida desde então. Ele cuida de mim. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas ele já está com tudo o que vai me acontecer escrito no seu livro, diz a palavra. Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida. Qual é a relação de Jesus com todas as coisas? Você vai ver que nesse versículo 16 tem três expressões interessantes. Ele diz: nele foram criadas todas as coisas. A ideia que a gente tem que se nele foram criadas todas as coisas é de que ele foi o meio ambiente, ele foi o lugar da criação. Ou seja, vai criar alguma coisa, tem que ter Jesus. Sem Jesus, nada é criado. Mas não somente ele diz isso nesse versículo 16. Além de dizer que nele foram criadas todas as coisas, ele vai dizer
no mesmo versículo, que por meio dele tudo foi criado. Por meio dele, ele não somente é o ambiente, mas ele é o agente. Ele é quem faz com que todas as coisas existam. Ele faz com que tudo venha à existência. E o final de tudo o final do versículo 16 é: e para ele são todas as coisas. Ou seja, a totalidade do universo se encontra nele. Tudo que foi criado se resume nele. Tudo tem o seu último sentido nele. Tudo terá o seu fim nele. Ele é quem dará a voz final a todas as coisas. Ele é quem vai fazer cessar as guerras, diz a palavra. Ele é quem vai fazer cessar os terremotos. Ele é quem vai fazer com que venha a paz em todo o mundo. É Ele. A autoridade pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é, versículo 17, nele todo ou tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não é o Criador apenas, ele é aquele que está no controle de tudo. Então não se apeneie, não se perturbe, sossegue a sua alma. Ele não perdeu o controle, não. Você não consegue guardar, você não consegue manter o seu filho onde você quer, mas ele tem autoridade, ele tem poder para cuidar de tudo. Você não tem o dinheiro suficiente, ou você talvez não tenha a solução para o problema, mas ele ainda não perdeu o controle e jamais ele perderá. Por fim, para nós encerrarmos, Paulo declara que Jesus ele é o primogênito no que se refere à igreja. Ele diz no versículo 18 que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que em todas as coisas ele venha ter o quê? A primazia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Assim como o corpo, você não vai encontrar um corpo por aí sem cabeça andando, a igreja não pode caminhar, a igreja não pode fazer a obra, a igreja não pode sobreviver sem Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Pode faltar algumas coisas na igreja, mas não pode faltar Cristo. Ele tem que estar na igreja, ele que administra, ele que governa. E mais ainda, a igreja ela não é administrada, a igreja ela não é governada, a igreja não é dominada pelo pastor, pelo bispo, pelo obreiro, pelos membros mais importantes. A igreja ela é governada pelo cabeça, e o cabeça da igreja, a cabeça da igreja é Cristo. A autoridade da igreja é Cristo. Ou seja, a igreja tem origem em Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz assim: olha, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, ele tenha o quê? A primazia. Ele vai ter a primazia na criação, ele vai ter a primazia no universo, mas ele vai ter a primazia também na igreja. Ele tem a primazia na primeira criação, que é a criação do universo, mas ele tem a primazia também na segunda criação, na segunda existência, que é a existência da igreja, a formação da igreja, do corpo de Cristo. Ele é o primeiro, ele é quem tem a autoridade, ele é quem tem o governo, ele é quem tem o poder sobre a igreja. Então pense no seguinte: por que a igreja durante séculos, durante anos, durante vidas, tem sido atacada, tem sido bombardeada, se levanta poderes, se levanta reinos, se levanta impérios contra a igreja de Deus, e a igreja continua caminhando, a igreja continua avançando, porque quem governa a igreja, porque quem é a autoridade da igreja é Cristo Jesus. Cristo é a autoridade da igreja, ele é a autoridade da sua vida. Paulo vai dizer que ele é a cabeça do corpo. Mas Paulo vai dizer uma outra coisa: ele é o primogênito, o princípio e o primogênito.
da sua autoridade suprema. Paulo vai dizer também que em todas as coisas ele tem a primazia. Cristo ocupa o lugar primeiro em todas as coisas, desde a criação até a igreja. Mas aí eu quero com vocês, porque Paulo fecha esse texto, pelo menos nessa parte, em versículo 19, com chave de ouro, quando ele diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que aprove Deus, ou seja, Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Ou seja, está dizendo que na eternidade foi desejo do Pai que residisse no Filho toda a sua plenitude. Isto é, toda a perfeição, a totalidade plena, todos os atributos divinos estão na pessoa de Jesus. Por essa razão, ele é absolutamente tudo que o cristão precisa. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Lembra que nós falamos aqui domingo? Muitas vezes está tão focado numa dor, num problema, numa necessidade nossa, que a gente ora, pedindo aquilo não está acontecendo, não recebe resposta, não vem retorno de Deus às vezes, e a gente fica desmotivado, porque a gente esquece de tudo que Ele fez e que Ele é na nossa vida. Porque maior do que o milagre, maior do que uma cura, maior do que uma bênção, é a presença dele. Ele já está em nós, diz a palavra do Senhor. Essa é uma verdade. Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero encerrar com você imaginando o seguinte: que diante dessas declarações do apóstolo Paulo, nós entendemos que a obra da nossa redenção foi completa. Deus, por meio de Cristo, nos libertou da escravidão das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos redimiu de uma vez por todas. Segundo, Jesus Cristo é o Senhor da história, Jesus Cristo é o Senhor do universo. Essa compreensão é que fortalece a nossa fé no nosso coração, diante das tormentas da vida, quando tudo parece ser vencido, ou nos vencer. Se nós guardarmos e lembrarmos dessa declaração, dessa palavra declarada e revelada ao apóstolo Paulo, nós vamos nos fortalecer. Vamos entender que o Senhor vai agir, vai intervir no momento certo, na hora certa, e vai corrigir o que precisa ser corrigido no nosso andar, na nossa vida, no nosso caminhar. Segundo, ou melhor, terceiro, Jesus Cristo é o Senhor de cada um de nós. E pode ser que alguém chegue para mim e diga assim: eu vou convencer você de que Jesus não é isso que você pensa, de que tem algo melhor do que Jesus. E mesmo que alguém tente me convencer disso, tudo que essa pessoa me falar vai ser nulo, porque tudo que Jesus já fez por mim e o que está reservado segundo a sua palavra para mim na eternidade me dá consolo e esperança suficiente, como disse Paulo no começo dessa carta aos Colossenses, dizendo: desde que eu ouvi falar de vocês, eu não cesso de orar por vós, eu não cesso de orar pela vida de vocês, certo de que vocês têm fé, têm esperança e têm amor. Nada me dá mais esperança, nada alimenta mais a minha fé e nada me faz sentir mais amor do que o amor que Deus tem e derramou em Cristo Jesus na minha vida, no meu coração. Que nessa noite nós nos sintamos amados do Senhor, escolhidos por Ele e chamados para viver a vida que Ele tem para nós na plenitude do seu amor e graça, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.
Hoje é o dia da Bíblia, né? Vocês sabem disso, né? Não falou o dia da Bíblia até agora, eu só falei da Bíblia até agora. Mas hoje é o segundo domingo, né? Em dezembro é declarado como o dia da Bíblia. Mas nós louvamos a Deus pela Bíblia, pela palavra sagrada que o Senhor tem nos dado. Essa palavra tão preciosa. No próximo domingo nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E dia 25 de dezembro nós temos aqui a ceia. Ceia nós não podemos passar a ceia Natal, a boa, bacana, e depois come. Não é que a gente gosta muito de comer. Né? Diz que quem é magro tem vinho, irmão. É assim que quem come que é uma vez. Eu não dia dele, meu Deus, você nem escuta muito. Eu dia dele para mim. Deixa uma vaquinha para comigo. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui hoje à noite. Um casal nos visitando. Marcos e Carlos. Carlos e Maria. Não olha para o seu pastor, porque esse pastor não está aí não, está surdo. Viu, Valência? Entendeu, Valência? O que é que a idade faz? Tem alguém que diz assim: vi tantas coisas que andei fazendo, que quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por isso, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus aquilo que a tua palavra declara nessa noite, que o Senhor Jesus tem a primazia nesse lugar, que o Senhor tem a primazia na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Mas também, ó Deus, pedimos perdão em nome do Senhor Jesus por tantas vezes, Senhor, termos tomado decisões, termos agido, termos falado, termos realizado, Senhor, pecado mesmo, Senhor, sem ouvir a tua voz, ignorando os conselhos da tua palavra,
esquecendo de que o Senhor é o primogênito da minha vida, de que o Senhor é quem tem a autoridade na minha vida, de que o Senhor é quem governa a minha vida, Senhor, de que o Senhor me libertou do império, do reino, do domínio das trevas, que me inclinava, que me esmorrava, Senhor, para o abismo, para a perdição. Que o Senhor me resgatou desse ambiente terrível, desse lugar imundo, Senhor, e que talvez, ó Deus, muitas vezes, de forma despercebida, Senhor, impensada, estamos colocando o pé lá de volta, a mão lá de volta, a mente lá de volta, Senhor. Estamos, ó Deus, indo lá. Parece, ó Deus, que não estamos fartos, não estamos cheios do pleno conhecimento do Senhor, como diz Paulo aos Colossenses, quando orava por eles. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a sermos cheios e cada vez mais cheios do conhecimento, transbordar desse conhecimento que diz Paulo, desse conhecimento maravilhoso, desse conhecimento que nos leva, Senhor, a tomar decisões sábias, santas, que engrandece o Teu nome, Senhor, e que nos conduz na verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o sangue derramado na cruz nos encharque, em nome de Jesus, nos marque todo o corpo, nos lave todo o ser, para que tudo que é sujo, para que tudo que é imundo, para que tudo que é impuro, para que tudo que não é Deus, Senhor, seja desagradável para nós também. Para que a gente não seja convencido, Senhor, como éramos no passado, quando temos a luz do Evangelho. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Tua preciosa palavra nessa noite. Porque o Senhor Jesus tem sido a imagem do Deus invisível para nós nesse lugar, em nossa vida também. Porque esse Jesus tem sido o primogênito de toda a criação, aquele que tem a autoridade, o domínio, o controle, o governo sobre toda a história. E Jesus, que é o cabeça da sua igreja, é o cabeça da nossa vida, é o cabeça da nossa história, é o cabeça das nossas decisões, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, e nos ajuda amanhã a vivermos essa palavra, amanhã praticarmos essa palavra, amanhã não anularmos essa palavra na nossa vida, não esquecermos essa palavra e não negligenciarmos a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Pai, nós Te adoramos e nós Te glorificamos pelo bendito e precioso Jesus em nós, o amor maior. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.